Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do nosso quarto módulo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, sobre um assunto muito importante dentro desse processo, dentro dessa construção nossa, que é justamente sobre o conteúdo de pré-lançamento e sobre o engajamento inicial. Então, uma vez que a gente construiu o nosso perfil ideal, estratégico, nas redes sociais, através do nosso site ou da nossa loja virtual, a partir do momento que a gente conseguiu construir essa estrutura inicial, chegou o momento da gente começar a aparecer para o nosso público. Ou seja, a gente precisa fazer com que esse negócio, com que essa empresa, ela chegue, ela alcance as pessoas, né? E uma vez que a gente faz isso, a gente precisa começar a conversar com esse público, a conversar com essas pessoas. E mesmo que o nosso público seja ainda muito pequeno, é muito importante a gente começar a levar essa mensagem, a entregar essa comunicação para o nosso público, para o nosso cliente. E de que forma a gente faz isso, né? De que forma a gente consegue essa comunicação, de que forma a gente consegue essa conversa? Através do conteúdo. Então é o conteúdo que vai despertar nas pessoas o interesse, a atenção, o desejo, que vai fazer elas conhecerem o que a gente faz, que vai fazer elas identificarem a nossa proposta de valor e assim por diante. Então tudo está atrelado a conteúdo. No digital, o conteúdo ele é muito importante, né? É o elemento mais importante porque é através do conteúdo que você consegue tanto chegar em pessoas e depois conduzir essas pessoas para ações específicas que você pretende atingir, né? Seja ela qual for. Então é muito importante esse processo do conteúdo. E uma vez então que a gente vai fazer isso, a gente precisa então começar a construir um conteúdo que a gente chama de conteúdo pré-lançamento. Por quê? Porque antes da gente vender qualquer coisa, chegar na etapa final de realmente oferecer o produto e fazer o cliente comprar, a gente precisa criar conteúdos e uma construção de conteúdos de pré-lançamento que vão preparando esse público para entender, né, o que a gente pretende com o nosso perfil, com o nosso site, com a nossa loja, né, quem a gente quer alcançar, qual o valor que a gente vai entregar, qual a solução que nós vamos resolver, qual que é o problema que a gente consegue sanar e assim por diante. Então, tudo isso vai estar atrelado a esse conteúdo de pré-lançamento que a gente vai fazer, que a gente precisa construir, que eu quero explicar para você como você pode estar fazendo. Mas é bem importante que nesse conteúdo de pré-lançamento você consiga mostrar, primeiro, que você entende do assunto, segundo, que você consegue gerar valor antes de pedir qualquer coisa, extremamente importante isso. Você consegue criar uma conexão, né, e uma confiança das pessoas, e você consegue se posicionar com uma determinada autoridade dentro desse assunto, dentro dessa área. Então, a partir disso, você já consegue dar alguns passos, né, subir alguns degraus bem importantes para esse sucesso do lançamento. Porque uma vez que eu crio conexão e confiança das pessoas, que eu me posiciono como especialista em um determinado assunto, que eu desperto nelas uma curiosidade, uma vontade de saber, de entender e de consumir, um desejo de consumir aquilo, eu já consegui realmente caminhar em algumas características importantes para garantir esse sucesso. Então nós vamos falar agora sobre essas características, esse conteúdo de pré-lançamento. Então, pessoal, falando sobre as fases desse conteúdo de pré-lançamento, existem algumas fases que são importantes você entender e você dominar. Vamos lá. Qual que é a primeira fase? A primeira missão é a gente abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos do público. Então eu falo que a primeira fase desse conteúdo de pré-lançamento é um conteúdo de consciência, né, de conscientização. Um exemplo, você sabia que 70% das pessoas, né, das empresas, das pequenas empresas, ainda não estão no digital? Ou saiba quais são três sinais de que sua empresa precisa entrar no digital ou ela está perdendo dinheiro. Então, vocês vejam que com essa chamada, com esse título, com esse tipo de abordagem que eu falei,
eu mostro para elas que existe uma dor, porque se elas se elas estão nessa estatística, por exemplo, elas percebem uma dor, né, elas percebem talvez um problema, é, e cria aquela vontade nela de entender que existe uma solução e que, a princípio, da maneira como eu comuniquei, pode ser que eu tenha essa solução. Então, isso é importante. Eu criei consciência nela, eu abri os olhos dela. Eu acho que tudo parte por essa primeira etapa. E aí vem a segunda fase, que é justamente o conteúdo da identificação e o conteúdo da autoridade. Ou seja, é o momento que agora eu valido. Então eu falei aquela primeira etapa e agora eu falo, quando eu comecei no digital, eu achava que eu precisava de um site caro e eu estava errado por isso, por aquilo. Ou olha como eu ajudei a tal empresa a transformar o seu negócio através da presença digital. Então, aí nesse segundo momento, eu trouxe realmente a consciência, né, a conscientização para a pessoa e eu consegui mostrar para ela a autoridade que eu tenho no assunto, porque eu ajudei ela a resolver aquela dor inicial que eu falei. Então, eu mostrei que existe uma dor, mas que existe um remédio, que existe uma solução, que provavelmente eu possa ajudar em relação a isso. E por terceiro, aí vem o conteúdo de microtransformação. É você gerar valor antes da venda. Então, o que é o conteúdo de microtransformação? É o conteúdo gratuito que você vai entregar, é o checklist gratuito, é o e-book gratuito, é uma aula gratuita que você vai compartilhar, uma live gratuita. Então, são coisas que você faz que você consegue se conectar, principalmente com o seu público, mas mostrar também de uma forma sutil, de uma forma de entrada, o que você sabe, a sua expertise, sua habilidade, né, sua capacidade no assunto, sua propriedade para falar sobre o tema. Quando você faz isso, é muito legal porque aí você gera na pessoa aquele pensamento assim, poxa, se o checklist já é bom, ou se aquela aula gratuita de 1 hora já foi muito boa. Imagine o curso, imagine a mentoria, imagine assim a atuação por diante, né? Então o que você faz, né, vai gerando a pessoa, poxa, essa pessoa realmente pode me entregar valor, ela pode agregar, né, no meu conhecimento, no entendimento das coisas e a partir disso ela acaba despertando esse interesse antes mesmo de você lançar qualquer tipo de produto ou serviço. E quando você lança, você tem já um potencial cliente envolvido nesse processo. Então é muito legal você ter esse entendimento de que existe esse ciclo de lançamento. E se você conseguir acompanhar esses 3 ciclos, se você conseguir construir eles de forma estratégica, você consegue naturalmente uma assertividade e um resultado melhor de lançamento. Mas de que forma você tem que fazer isso? Montando um cronograma, um planejamento. Você vai ter que sentar e entender, né? Poxa, o meu conteúdo de pré-lançamento ele vai ter quanto tempo? Quando eu pretendo começar com o meu conteúdo até a data que eu pretendo lançar? É em 30 dias, é em 60 dias, é em 90 dias, é em 15 dias? Você precisa definir isso. E uma vez que eu defino a data que eu vou começar com os meus conteúdos de lançamentos versus a minha data de lançamento, eu consigo montar um plano de ação em cima disso. Como que eu vou postar, quando eu vou postar, o conteúdo que eu vou postar, se vai ser no Store, se vai ser no Feed, se vai ser um Reels, se vai ser um carrossel, aí você consegue definir isso. Então é muito importante você pensar nisso. Então, a primeira etapa, e aqui eu quero deixar uma tarefa para você, é justamente isso. Pensar em cada uma dessas fases, sentar e falar, tá, na fase da consciência, né, que é abrir os olhos do meu público, como eu posso fazer isso? Construa pelo menos 3 exemplos de frases, né, de falas que você pode despertar isso nesse público. Depois, né, na fase ali onde você vai transmitir autoridade, de que forma você pode falar que existe um remédio, que existe uma solução, que existe realmente algo que pode resolver aquilo, e já linkar que você pode ser essa pessoa que pode te ajudar nesse sentido. Também construa as respostas para essas 3 perguntas iniciais. E por último, você cria exatamente o que nós falamos agora, que é essa microtransformação, né? O que eu posso gerar de conteúdo gratuito
que vai trazer respostas para as duas perguntas iniciais de forma mais completa, que vai trazer conexão minha com o meu público, que vai me posicionar como algum especialista dentro desse assunto, justamente porque eu consegui dar um gostinho daquilo que eu fiz. Então é muito importante vocês fazerem isso, porque dessa forma você cria um conteúdo de pré-lançamento e isso garante um lançamento melhor para você. E paralelamente a isso você também consegue realmente engajar as pessoas, mesmo que ainda não eram pessoas engajadas com o seu perfil, com o seu produto, com o seu serviço, com você, mas você acaba despertando isso por causa de uma estratégia bem aplicada de pré-lançamento. Então, mapeie todas essas respostas e depois crie um plano de ação de quando eu pretendo lançar, então, esse meu produto, esses meus serviços. E aí você sabe quantos dias você tem para trabalhar e como você vai trabalhar tudo isso. Mas monte sempre, claro, um plano de ação executável, né, mensurável, que tenha a possibilidade de você cumprir, e mais do que cumprir, que tudo seja feito de qualidade. Não adianta você colocar tantos conteúdos durante um processo de pouco tempo, onde você sabe que você vai ter que acelerar para conseguir dar conta de todos eles e a qualidade vai ser comprometida. Então lembre que a qualidade faz parte desse processo, dessa construção, para você poder conseguir, consequentemente, entregar isso da forma possível para o seu cliente, tá bom? Então, pessoal, dito isso, eu acho que você consegue construir realmente uma estratégia bem interessante de pré-lançamento do seu produto e isso com certeza vai garantir para você um sucesso no lançamento e posteriormente na continuidade do negócio, porque eu digo que você construir esse conteúdo de pré-lançamento da maneira certa e assertiva, se você conseguiu ter êxito nisso, a continuidade vai ser muito parecida. Você vai ter que continuar criando conteúdos que vão exatamente passar pelo mesmo processo, pelo mesmo ciclo, que é despertar interesse, né, chamar a atenção das pessoas para uma dor, mostrar que você tem algo que resolve, mostrar que você tem um diferencial e, consequentemente, você consegue chamar ela para uma determinada ação. Então, o ciclo é sempre muito parecido, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula desse módulo, né? E na próxima aula nós chegamos então na última aula, para a gente fechar mais um módulo desse curso, que tá incrível e eu espero que esteja te ajudando e agregando, trazendo realmente conhecimento, informação e tudo que você precisa para se sentir seguro e poder começar esse negócio digital do jeito certo.